Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui nós conversamos quinzenalmente sobre comunicação, posicionamento, influência e liderança. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que se tornou muito querida para mim, porque eu a conheci mais profundamente no ano passado, a Cristiane Simão. E ela vai contar um pouco sobre ela, é uma executiva brilhante, uma pessoa incrível. E nós desenvolvemos um trabalho juntas e foi nesse trabalho que eu pude conhecer a Cris melhor. E ela veio aqui para compartilhar coisas muito interessantes, muito importantes sobre o desenvolvimento da comunicação para líderes. Ela é uma executiva de tecnologia, com uma mentalidade bastante peculiar, e ela veio compartilhar a jornada dela. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigado, olá. Primeiramente, queria agradecer você por esse convite. É um prazer e que conquista a minha, né? Hoje aqui com você, gravando esse podcast, quem diria? Então, eu estou muito orgulhosa desse momento e eu tenho mais que agradecer você mesmo, porque você fez parte dessa conquista aí durante esse tempo que trabalhamos juntas. Eu que agradeço, Cris. Você vai ver que eu vou te dar um presente, tem uma dedicatória no qual eu agradeço tudo que eu aprendi com você. Porque foi um trabalho que não somente transformou você, mas também me transformou como uma pessoa, como mentora. Porque a personalidade da Cris é peculiar. É rara. Eu acho isso interessante, é muito rara. Mas acredito que não tão rara assim. Mas líderes com a sua personalidade, o seu estilo, guardados, muito reservados em lugares de não visibilidade. E você foi para um lugar de visibilidade com um perfil peculiar. E eu acredito que venceu grandemente os desafios dessa peculiaridade. Sim. Então, e quando eu conversei com a Cris, dela vir no podcast, foi na nossa última sessão. Foi. E eu falei, Cris, você aceita vir no podcast? Ela falou, sim, eu quero compartilhar com todo mundo os desafios que eu passei, o que eu aprendi, porque eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem também. Então é nobre o seu objetivo de estar aqui e eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu espero que sim. Eu só vou posicionar as pessoas sobre o que nós vamos falar. Aqui, a Cris, ela chegou num cargo, ela vai contar a carreira dela aqui, mas ela chegou num cargo de executiva por competência. Ela é muito, muito, muito inteligente, é uma mente que combina talentos, né, Cris? Muito estratégicos, analíticos. Você quer falar dos seus talentos? Não, eu vou deixar, mas assim, talentos de análise. É uma pessoa extremamente analítica e que chegou num cargo de executiva e chegou nesse cargo de executiva e aí os desafios de ser tão introspectiva para dentro começaram a surgir. E ela venceu esses desafios de maneira muito brilhante e ela vem compartilhar isso com vocês. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham, tem muitos engenheiros, muitas pessoas de tecnologia, muitas pessoas com esse perfil mais introspectivo que me acompanham e que certamente vão ganhar muito com essa conversa. Sim, eu tenho certeza que sim. E para a gente começar, Cris, eu gostaria que você contasse para as pessoas o que Cristiane Simões comunica sobre Cristiane Simões. Tá. Bom, essa pergunta é dificílima para mim. Sempre quando eu me deparo com alguém ou com um questionamento como esse e me convida a pensar sobre mim, eu tenho muita dificuldade, né? Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade de pensar sobre nós mesmos, né? Esse é um convite bastante pitoresco. E, bom,
Eu queria trazer aqui hoje 2 Cristianes, que eu acho que elas se combinam. Ou uma inspirou a outra. A Cristiane menina e a Cristiane mulher. Eu posso dizer que, com toda a convicção, que a Cristiane menina, ela inspirou lindamente a Cristiane mulher. Por que eu estou falando isso? Vamos detalhar um pouco essa menina, né? Essa menina, ela nasceu numa cidade do interior de São Paulo, chamada Iracemápolis. Ela cresceu e foi criada lá por uma família tradicional do interior, mas ela foi criada com muito amor e respeito. Porém, numa educação muito rígida, com valores muito rígidos. E essa menina, ela foi sempre muito curiosa. Ela sempre gostou de aprender, de buscar novos conhecimentos. Ela sempre foi muito organizada e muito analítica desde pequena. E essa menina, ela sempre teve um sonho, né? Um sonho de morar fora do país. E desde pequena, então, ela começou a planejar isso, né? O que eu preciso, então, para morar fora do país? Então, eu sei que eu preciso aprender um novo idioma. E esse idioma é o inglês. Então, ela começou a estudar desde pequena, desde criança. Teve ocasiões que a Cristiane, criança, menina, ela ligava para os Estados Unidos. Sério? Só para ouvir a pessoa do outro lado falando hello. E ela conquistou isso através dessa determinação, dessa organização que ela sempre carregou com ela. E por que eu estou contando essa história sobre essa Cristiane menina? Porque ela inspirou realmente a Cristiane mulher, né? No sentido dessa mente analítica, dessa mente organizada, de gostar de desafio, o tempo todo buscando desafios. E essas habilidades foram as quais que me ajudou a conquistar a minha carreira, a carreira que eu tenho hoje. E eu digo que essas habilidades de ser organizada, de ser estudiosa, analítica, ela me ajudou a chegar em determinado nível da organização, de uma estrutura organizacional de uma corporação. Né? Veja bem, essas 2 habilidades analíticas e estudar, ser interessada, se adequar às situações, sempre buscando o novo, né? Mas chega um ponto nessa caminhada organizacional, nessa transformação de carreira profissional, onde só as habilidades analíticas e de pensar e de racionalizar não são suficientes, né? Então, se você realmente quer se posicionar estrategicamente numa empresa, você precisa saber comunicar. Você precisa saber conquistar o seu público de maneira clara, de maneira concisa. E foi exatamente aí onde as habilidades natas, vindas, que eu trouxe, né, durante a minha vida toda, começou a não ser suficiente. E que te levou para o seu sonho, inclusive. Porque você morou fora. Morei fora, sim. Com 21 anos eu me formei como analista de sistemas e logo em seguida fui estagiar na empresa que eu atuo hoje. E ela me ajudou, a empresa me ajudou a conquistar esse sonho. Então, eu morei 2 anos no México
e depois mais 6 anos nos Estados Unidos. E então, através dessa experiência, eu conquistei o meu sonho, demorou um tempo, né? Mas realizou. De ser fluente no inglês e em outras línguas, né? Como o espanhol. E então, apesar de eu me interessar por idiomas, a minha parte comunicativa, de comunicação, ela sempre foi introvertida, né? E chegou a esse ponto onde eu estacionei na minha carreira, mesmo galgando, mesmo entregando vários projetos, eu cheguei até um ponto de liderança e eu queria mais. Mas antes da gente entrar para esse querer mais na parte da profissional, eu queria dizer também que, concluindo, né, terminando de responder a pergunta sobre o que Cristiane Simão comunica a Cristiane Simão. Eu também sou mãe, né, de 2 filhos maravilhosos, a Catarina e o Pedro, e eles também me ajudam a me desenvolver como pessoa e como profissional. Né? Eles também fazem parte desse desenvolvimento, de me tornar uma pessoa melhor, com uma autoestima boa, para que eu possa crescer tanto na minha vida pessoal, com os meus filhos, quanto na minha vida profissional. Então, se eu posso resumir hoje a Cristiane, eu dizia que ela é a Cristiane mulher, a Cristiane menina, mais a Cristiane mulher, mais crossfiteira, mais a maratonista, porque eu gosto sempre de desafios, igual a Cristiane de hoje, né? A Cristiane apaixonada por aquilo que faz, pela profissão, pelos filhos, pelos hobbies. Então, é assim que eu me resumo hoje. Maravilhosa. Linda, né? Diga-se de ligeira passagem, linda. Para assim, a cereja do bolo. E muito, muito, muito gente boa. Muito, obrigada. Muito, uma pessoa incrível mesmo. E Cris, eu agora estou descobrindo uma outra habilidade sua. Eu acredito que você daria uma linda escritora. Olha, eu amo escrever. Eu tô descobrindo, porque a apresentação, porque essa pergunta, assim, o que Cristiane Simões comunica sobre de Cristiane Simões, eu faço para todos os convidados, cada um apresenta do seu jeito. Mas você quase que fez uma poesia. Sério? Obrigada. Sério? Eu gosto de escrever. Eu tenho, acho que esse ano eu já preenchi 4 cadernos de escritas. E sobre o que você escreve? Porque a gente não falou disso no nosso trabalho. Agora eu fiquei muito curiosa. Eu escrevo meus pensamentos. Eu aprendi isso com uma indicação sua, com a Ana, que ela me disse: Cris, você tem que escrever seus pensamentos para te ajudar a entender tudo isso que você guarda aí com você. Sim. E acabou que hoje eu preenchi um caderno todo só com os meus pensamentos. E os 3 restantes são de coisas de trabalho mesmo, que eu ainda sou... apesar de estar na tecnologia, eu amo o papel, folhas e canetas. Cris, mas assim, você tem que escrever dos seus pensamentos, guarda todos eles para você poder escrever um livro. Será? Tenho certeza absoluta. Um livro sairá desse episódio. Sim, porque o jeito que você apresentou, eu posso falar que eu conheço um pouco mais profundamente você pelo processo que a gente realizou. Sim. Mas trouxe novidade até para mim. Que legal. Até para mim. E foi lindo demais. Lindo demais. Legal. Você tem que escrever, na verdade, sobre sua história. E aí eu vou te dar uma ideia, porque quando você falou, eu fui te apresentar e eu falei que você tem uma mentalidade, uma forma de pensar peculiar, e eu acredito que muitas pessoas que teriam
condições de ser líderes brilhantes. Não ainda o são por ter essa mente brilhante guardada ainda, sabe? E o que os seus pensamentos, os seus papéis reservam? Eles guardam a sua mente brilhante. Eu achei isso lindo, porque isso é muito... Porque o que você escreveu, a forma como você se apresentou, certamente você pensou sobre isso. Ah, com certeza. Essa Né? sou eu, né? Você se preparou e você extraiu isso exatamente desse mundo introvertido. Sim. Né? Uma pessoa introvertida consegue fazer isso. Pra mim foi muito difícil eu falar no final que eu sou crossfiteira, maratonista, porque é algo que para mim é algo muito meu, sabe? Eu não externo para todo mundo o que eu faço fora o trabalho, porque eu sou mesmo introvertida bastante, né? Demais, assim. Mas eu tô aprendendo. E aí eu aprendi como uma dica, pessoal, que a Cecília me deu sobre as minhas respostas, de eu ser muito lenta. Às vezes, o meu modo de comunicar, eu sou pensativa. E as pessoas, isso remetem para as pessoas que eu não tô segura na minha resposta. Mas é ao contrário, eu tô pensando, né? E isso acontece com muita gente, eu acredito. Mas com as dicas que você me deu durante o nosso programa, eu tô tentando diminuir esse gap de pensamento, né? Onde você me convidou a falar, fala alguma palavra. Fala, mesmo se for para falar, eu estou pensando, daqui a pouco eu te dou uma resposta, mas eu estou pensando, eu preciso desse tempo para pensar. Sinaliza, né? Isso. Eu só quero colocar aqui para as pessoas que eu tenho um posicionamento sobre o que é ser introvertido. E esse é um posicionamento que não é só meu, ele é a descrição de uma pessoa introvertida. O que é ser introvertido? Ser introvertido não está relacionado, porque eu quero deixar claro que você não tem medo de falar em público. Não, hoje eu acho que eu fico mais confortável. Pode ser que lá atrás, né? Depois de tudo que eu aprendi, eu fico mais confortável. E estar confortável faz parte para você vender a sua ideia. Sim. Você tem que passar essa confiança para as pessoas que estão te ouvindo. E a confiança, ela vem de você estar presente. E o presente vem de estar confortável. Eu não vou conseguir estar presente 100% se eu estou pensando o que será que a Cris vai achar de mim? O que será que as pessoas que vão ver esse podcast vão gostar ou não vão gostar? Sim. Tudo isso é planejado antes, mas a hora de estar aqui é a presença. Mas vamos pegar a Cris de agora, né? Que foi quando o que a gente veio trazer sobre esses desafios de comunicação que você até já introduziu aqui, de ficar muito para dentro. Você não tinha medo de falar em público. Então, ser introvertido, a Cris, ela traz muito as características do que é ser uma pessoa introvertida. É uma pessoa que gosta de ficar consigo mesma. Sim. E se sente bem com isso. Mas não significa que não expande quando precisa expandir. Né? Pode ter alguns desafios a mais, mas consegue se flexibilizar. Né? E assim como pessoas introvertidas precisam se flexibilizar para ficar mais para fora, como foi o seu caso, né? Trazer essa referência para fora também. Então, estou dentro de mim, mas agora eu vou fora para depois voltar. A pessoa extrovertida, ela também precisa fazer esse caminho de ficar mais para dentro. Esse exercício. Esse exercício. Então, quando a gente vai assistir uma reunião e a pessoa está muito extrovertida, ela fica falando sem parar e sem conectar ela fica tão para fora que ela esquece de olhar para a audiência, ver se estão entendendo, ver se estão realmente influenciando. Então, ambos, introvertidos e extrovertidos, precisam fazer... Eu falo que assim, introvertido está aqui numa ponta, extrovertido está aqui.
Se eu sou uma pessoa puramente introvertida, eu preciso andar para o meio. Eu preciso ser também, desenvolver as características de ir para fora. Sim. E o extrovertido, ele também precisa caminhar para o meio para ir para dentro. Que é de dentro que vem a fonte da comunicação, vem a fonte da mensagem, vem a fonte da estratégia que eu vou utilizar. Então, eu queria trazer isso, porque muitas pessoas, elas se classificam com esse perfil, assim, eu gosto de ficar comigo mesmo. Eu não tenho aquele monte de amigo. E não tem problema, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E isso não significa que você não vai chegar num cargo de executivo. Isso. Né? E que não vai ter não vai ter a sua entrega de valor ali. Sim. E aí a gente pode começar, eu acredito, a entrar nos desafios, né? Conta você. O que acontecia com você quando você decidiu procurar um processo para te auxiliar? Bom, quando eu decidi, na verdade, eu tenho que agradecer as pessoas que eu reporto diretamente, porque no primeiro momento eu não entendia, né? O porquê eu tinha esse gap de comunicação. Mas eu tenho que agradecer a eles de ter acreditado em mim e me colocado num programa como esse, que abriu muitas chaves na minha cabeça. Mas assim, eu sempre fui essa pessoa analítica, sempre fui de pensar muito, racional, organizada, adoro fazer planos, né? Então minha vida é muito planejada, da hora que eu abro os meus olhos de manhã até a hora que eu vou dormir. Mas eu comecei a perceber que essas habilidades que vêm de mim, que são habilidades natas, que eu não faço muito esforço, né, para essa mente analítica. Quando alguém me faz uma pergunta, eu já estou buscando várias respostas e várias possibilidades e estratégias para resolver. E isso traduzia numa comunicação não efetiva, porque eu trazia muito delay para minha comunicação. E como é muito técnico, as pessoas não entendiam, né? E por que eu estou dizendo isso? É um pouquinho daquilo que eu falei na primeira resposta. Essas habilidades me ajudou muitíssimo a me destacar. Elas te ajudaram a chegar onde você está. Realmente as pessoas confiarem no meu potencial, porque é difícil uma mulher em TI saindo do Brasil, liderando projetos em plantas internacionais, liderando outros homens consultores em plantas internacionais. Você chega, né? Eu não era fluente. E havia questionamento, o que essa garota está fazendo aqui? Porque ela é muito nova, né? E foram essas habilidades. Então, eu provava, né, com essa minha mentalidade analítica, de planejar, de atender tempo, de montar estratégias alternativas, eu ia convencendo as pessoas. Elas iam me respeitando. Elas iam vendo o trabalho. Isso. Elas iam vendo o resultado. Isso. Mas chegou esse ponto da minha carreira, onde eu não entendia o porquê eu não conseguia dar o próximo passo, né? E por que eu não conseguia dar esse próximo passo? Porque eu não conseguia vender minha ideia. Eu era muito técnica. Porque agora você vai vender a ideia, você vende a ideia não mais para uma pessoa que está muito conectada com tecnologia. Não, exatamente. Então, quando a sua posição na companhia, numa corporação, ela começa a ser mais estratégica, você precisa dessa habilidade. O que adianta você ser uma ótima técnica, mas se você não consegue vender as tecnologias, convencer
os líderes que estão, né, na frente da companhia, dos benefícios, dos valores que aquela tecnologia vai trazer. Que são líderes de outras áreas. Outras áreas, né? São líderes de engenharia, de produção, de financeiro. E aí você começa a trazer terminologias do mercado, técnicos, que não trazem valor para os ouvidos deles, né? Então, como é que eu poderia mudar isso? Então, eu tentei várias formas, mas eu sempre acabava no técnico, né? Eu sempre acabava triste, porque eu percebia que eu não estava trazendo aquele público comigo, eu não estava conquistando, eu não estava realmente mostrando os benefícios daquilo que eu estava propondo, né? E talvez isso uma consequência de ficar muito dentro de você. Muito dentro, E comunicando era como que para você. Era como que na minha cabeça eu enxergava todas as vias. Mas na hora que eu externava, era uma única via. E eu não conquistava as pessoas. E então, as pessoas viam que que eu era somente analítica, mas não conseguia vender uma ideia, né? Foi quando então eu comecei me ofereceram o 300, aquele teste, né? Posso chamar assim? 360? Isso. Onde eu tive vários feedbacks positivos, assim, a maioria deles, mas todos aqueles onde eu precisava melhorar era onde? Comunicação. E às vezes, por essa comunicação ser muito demorada, eu passava uma imagem que eu não conhecia do processo. Sim. E foi quando a gente começou. Sim. Né? E quando a gente começou, para mim foi um desafio enorme. Eu não entendia aquilo. Né? Eu falava, meu Deus, mas por que eu tenho que fazer esse exercício? Por que eu tenho que contar essa história? Hoje eu não vou. Hoje eu não quero. Né? Porque te tirou da minha zona de conforto. Da zona de conforto. Eu comecei a convidar você a vamos testar novas formas. E para mim era muito difícil. Era muito complicado eu entender aquela mensagem que você estava tentando passar. E a gente foi, não desistimos. Fomos. Não desistimos. E aí é muito importante essas técnicas de comunicação, você entender. Às vezes é uma dica tão pequena que você aplica e que faz toda a diferença. Você pode compartilhar, Cris, assim, o que você mais aprendeu durante o trabalho, durante as suas experiências novas que foram surgindo com o trabalho, experiências novas, um novo jeito de se comunicar? Eu aprendi, primeiro, você tem que ter postura. Você tem que estar bem com você tem que chegar confiante e ocupar o seu espaço naquela comunicação, sendo ela por vídeo, sendo ela presencial. Como ocupar um espaço numa comunicação por vídeo? Que você tem muitas, Tenho né? muitas. Porque lida com o mundo. Olhando nos olhos da pessoa que está do outro lado. Onde ficam os olhos da pessoa? Na câmera. Você olha para ela, você estabelece uma conexão. É mais difícil, com certeza, é mais difícil, mas é possível. Então, só nesse ajuste... Que antes você falava na câmera, olhando para baixo. Olhando para baixo e pensando e anotando. E a pessoa lá do outro lado querendo conexão, respostas, interação. E olha só. E eu não entregava isso para ela. E então... São dicas valiosas, né? Você ocupar o seu espaço, você mostrar presença, você se arrumar. Né?
a presença, o seu espaço, o jeito que você se apresenta, forma física também é importante. Sim. Também cria conexão com as Exatamente. pessoas. E outro ponto, você conhecer muito bem as expectativas da pessoa do outro lado, sendo uma reunião presencial, sendo uma reunião remota. Não adianta. Eu estou falando nesse nível estratégico. Não adianta você somente ir para uma reunião. Uhum. Você não vai ter sucesso. Você tem que investir seu tempo ali. Você tem que se preparar. Você tem que entender a expectativa. Cris, mas é meia hora, 15 minutos de reunião. Não tem problema. Você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que investir um tempo ali. Aí vai dar certo. Sim. Então, primeiro, você tem que conhecer a expectativa. Que muitas vezes é totalmente diferente. O benefício que aquela pessoa vai ter, ela vai enxergar, por exemplo, no seu caso, um diretor de finanças. Quando você apresenta uma nova tecnologia para ele, você, como uma pessoa executiva de tecnologia, você vai ver um benefício naquilo para você vê de um jeito. O benefício para aquele diretor, ele vai entender de uma outra forma. E eu acho que esse ponto que você comentou, Cris, é um ponto muito, muito importante. E eu vejo hoje, eu tenho sido muito procurada por áreas de tecnologia para exatamente trabalhar pontos assim, como que um líder de tecnologia, ele que conhece tanto, que ele consegue explicar isso para pessoas que não são de tecnologia. É difícil, é muito difícil, você é muito cobrado por isso. Uhum. Porque você não pode estender na explicação, que você vai perder a pessoa. Era o meu caso. Eu perdi a minha audiência, porque eu estendia muito. Eu olhava para ele, eu percebia que ele não estava entendendo, eu queria explicar mais e mais. Profundamente, tecnicamente. Exatamente. E não era essa explicação, não é essa que convence. Não é. Então, o que convence numa companhia? O que eu vou trazer de benefício? Qual é o ganho daquela área? Né, com aquela tecnologia? Sim. Então, essa é a linguagem do business. E para isso você tem que preparar, sim, sendo uma reunião de 10 minutos, uma reunião ou uma apresentação para uma business unit. Sim. Você tem que se preparar. Então, esse é o primeiro passo, se prepara. O segundo passo é você testar a sua fala, né? Testar o ambiente antes. Por favor, não entre numa reunião sem ter certeza de que o seu Zoom, o seu Teams vai funcionar. Você vai conseguir compartilhar aquele conteúdo. As telas que você vai compartilhar, elas estão ali. Né? Exatamente. Você não tenha nada atrás de você que vai remeter qualquer outra mensagem. É importante. São detalhes? São. Foco. Então, quando você se atrapalha para compartilhar uma tela, isso traz o quê? Remete o quê? Essa pessoa não se preparou. Uhum. Essa pessoa não está interessada nessa reunião. Ela está desorganizada. Ela chegou aqui de qualquer jeito, né? Exato. E a gente teve uma experiência dessa. Tivemos. Né? Nós tivemos uma experiência dessa. Então, prepara o ambiente, prepara o conteúdo. Compartilha com alguém, se for muito importante a reunião, compartilha, procure feedback. Muda o seu discurso se você tiver que mudar. Uhum. Aprimora ele. Deixa ele com a carinha de quem que vai beneficiar outras pessoas, não a você mesmo. Isso é muito comum. Exato. Isso é muito comum as pessoas, até comigo acontece, a gente se comunicar como se fosse para nós. Exato. Dentro daquele conforto. E o mais importante que eu vejo é você entra com o pensamento de que ninguém nessa reunião, nessa apresentação, se preparou mais do que eu para dividir esse conteúdo.
Isso é importante, você entrar com essa confiança, com essa casca executiva, né? Na reunião, durante a reunião, durante uma apresentação. Então, todas essas variáveis compõem uma apresentação boa. Você vai ter sucesso, você vai vender a sua ideia, você vai vender o seu projeto, você vai conseguir investimento para... Não sei. Mas qual que é o objetivo? Você sair de lá com aquela garantia que eu passei a mensagem. Eu fui compreendido. Se o resultado não foi tão bom, tudo bem, a gente tenta de novo. Em uma outra época, ou quando a empresa tiver melhor, ou tiver outra prioridade, não tiver outra prioridade. Mas o que eu entendi muito é que a preparação, tudo na vida você tem que se dedicar e tem que se preparar. Então, você tem que ser flexível àquela audiência. Não adianta você achar que o seu discurso é um discurso universal, não. Não é. Não é. Você tem que se adaptar, o que é difícil demais, você se adapta. Toda vez que você vai apresentar algo, ou uma reunião, onde a pessoa espera algo de você, você adaptar o seu modelo de linguagem àquela pessoa. Mas você entende, Cris, que é um treino? Eu entendo, e hoje eu falo isso porque ainda não está no meu comportamento. E ainda exige esforço. Eu tenho que parar e pensar e me preparar. Sim. Mas eu acho que isso, com o tempo, vai ser... Tá ficando mais fácil, você acredita? Sim, tá ficando mais fácil. Haja visto eu estar aqui hoje. Sim. Né? Mas eu sempre achei que você fala muito bem. Um dia a gente teve uma sessão que foi presencial. Sim, foi aqui. Foi aqui. E você veio, eu falei, Cris, você fala muito bem, você lembra? Lembro. Você fala muito bem. E eu acredito também que o nosso trabalho, ele te ajudou a se sentir à vontade com quem é você. Sim, isso é importante. Você não perder a sua essência na comunicação. Apesar de você se adaptar aos estilos diferentes de comunicação, você não pode perder a sua essência. Aquilo que é importante para você. Eu gosto de ser analítica. Eu gosto, sim, mas isso te trouxe eu tanta tenho que coisa, trazer isso para o meu benefício, né? Exatamente. E é algo que eu tenho que usar ao meu favor, não contra. Né? Porque muitas vezes foi isso também que você me ensinou. Às vezes essas habilidades, esses pontos fortes, eles se tornam sombra, né? Sim, todo ponto forte, ele carrega a sombra. Né? E eu posso compartilhar do dia que eu assisti a sua reunião? Pode, claro. Lembra? Lembro. Porque eu falo que o trabalho da Cris foi bastante desafiador, para mim também. Ele me tirou da zona de conforto como mentora, porque quando eu trabalhava com você, sem entender muito bem, claramente o que acontecia, eu também tinha dúvida. Eu falava, o que acontece com essa mulher que fala super bem, que se comunica muito bem? Porque você veio aqui um dia, você é uma executiva, conversando comigo assim, brilhantemente, olhando nos meus olhos. E depois a gente começou a fazer as sessões online, mas assim, a gente estava em sessão, a gente não estava numa apresentação, você estava ali à vontade, né? Sim. Não era o lugar de você ficar monitorando, porque era o início do nosso trabalho também. A gente estava se conhecendo. E aí aconteceu uma situação que foi no alinhamento do seu processo, quando a gente foi fazer o alinhamento com o seu gestor. Sim. E todo o alinhamento de processo, quando a gente tem um trabalho, só explicando para as pessoas, quando o trabalho ele é solicitado pela empresa, existe o alinhamento do trabalho junto com as pessoas da empresa. Então, estava lá o gestor da Cris, que tinha dado vários feedbacks, né, para ela. E quando existe essa reunião, a pessoa que é o mentorado que expõe. Eu entro, introduzo, explico as coisas que cabem a mim, mas é o mentorado que vai explicar os desafios, os processos que tá... O plano. E ali eu pude participar e eu enxerguei o que estava acontecendo.
E eu lembro que a gente finalizou aquela sessão e eu fiquei com um barulho enorme na minha cabeça. Porque eu falei, agora eu entendi o que acontece. E a questão era, agora eu vou precisar falar isso pra ela. Eu vou precisar. E foi quando na próxima sessão eu te pedi permissão. Eu falei, Cris, você me permite te dizer? Porque eu entendi o que acontece. E aí, foi quando, acho que... Foi a virada. Foi a virada, sim. Foi a virada. E aí eu te expliquei. Você quer explicar falar para as pessoas como que você se comunicava? A cabeça estava para baixo. Eu não olhava, né? Eu não estabelecia nenhuma conexão. Minha câmera, para começar, ela não era focada, né? Eu não usava, eu não falava diretamente para a pessoa. Eu tinha o hábito, né? Ainda tenho, mas estou treinando de escrevendo o que a pessoa está falando e montando o meu raciocínio. E o outro lá falando. E o outro lá falando. E eu e deixando ele naquele vácuo, Exato. né? Ele falando e a pessoa do outro lado não demonstrando nenhuma emoção, nenhuma interação. Que não é que não estava interagindo, mas estava interagindo do meu jeito. Do seu modo. Mas o que você poderia, né? O que a gente levantou que você poderia fazer no momento? Ao invés de você ficar com a cabeça baixa anotando, olhar, e escutar e fazer perguntas, interagir. Exato. E pra fazer fora. Pergunta de follow-ups, né? E foi isso que eu comecei a fazer. E na primeira experiência, a minha one-on-one com ele mudou radicalmente. Porque foi a primeira vez que a gente debateu durante uma one-on-one. Olha isso. E porque eu ocupei meu espaço, olhei para a câmera e fazia as perguntas de follow-up com ele. É isso que você está querendo dizer? Eu concordo, isso eu não concordo. Isso pode, isso não pode. Tá certo o meu entendimento? E foram esses ajustes. E ele começou a perceber, a falar, não, tem alguma pessoa ali sim. E hoje as minhas conversas com ele é bem mais fluida. Ele tem um comportamento dele bastante específico, dele eu respeito, ele me ensinou bastante, né? Hoje eu digo que foi ele que abriu meus olhos, né? Às vezes a gente sente na pele. Sim, dói, né? Dói. Não é tão fácil. Mas hoje eu consigo reconhecer que foi ele que me jogou aquele balde de água gelada, né? E fez eu entender onde eu precisava desenvolver. Então foi isso. Eu comecei a olhar para ele, eu comecei a fazer as perguntas que eu fazia no papel, fazer diretamente para ele. Comecei a assinalar, né? Tipo, olha, deixa eu pensar. Olha, não, espera, te dou uma resposta depois, isso eu não consigo responder agora para você. E antes eu ficava processando. Eu não consigo responder, mas e agora? O que eu faço? Não, deve ter uma resposta. E tudo isso em segundos. Sim. O que não gera uma comunicação efetiva e gostosa, né? Ainda mais sendo remoto. Exatamente. Porque a pessoa fica falando que meio que sozinha. E fora que eu deixava aparecer uma imagem que não era minha. Não era. Porque passa a impressão de desinteressada, de desorganizada, de uma pessoa com uma cabeça meio difícil de entender, de difícil de se relacionar, coisa que você é o oposto disso. E a gente vê isso no resultado do seu time. Do meu time. Porque o seu time é um time muito engajado. Muito engajado. Então a gente vê o seu poder de comunicação, que já existia aí. Sim. Quando você se conecta com o seu time, só que o seu time fala a mesma língua que você. Sim. E aí, algo também que a gente falou bastante foi a parte dele dominar. Lembra? Que a gente falou, ele é dominante e eu tenho um outro perfil
amigável. Amigável. Isso. E quando junta esses dois perfis, né, diferentes, ele dominante você é e eu amigável amigável. E analítica. E ele é provavelmente uma pessoa que domina a comunicação. E ele, então a gente não se entendia. Sim. Aí um pouco daquilo, eu tenho que me adaptar ao estilo dele. Sim. Né? Então, se ele é uma pessoa dominante, ele gosta de coisas rápidas, resposta rápida, ele não quer que eu pense. Mesmo que eu tiver que pensar depois, mas então eu falo para ele, tem que pensar depois, agora não vai dar, vamos pro próximo. Né? Na próxima eu te dou uma resposta, agora não. E esse é o modelo. Então é por isso que está muito ao encontro daquilo que eu estava te falando. A gente tem que se adaptar ao estilo de comunicação da outra pessoa para ter sucesso. E o lance é você conhecer, né? E é por isso que as metodologias, as ferramentas te ajudam. Que aí você consegue identificar esse tipo de perfil na outra pessoa, né? Exatamente. Muito rapidamente. Então você já muda, tenta adequar o seu estilo àquele. Que uma pessoa analítica tem essa habilidade de analisar rapidamente o outro. Tem. Porque é analítica. Mas no meu caso eu não tinha a habilidade de externar rapidamente. Exatamente. E era o que causava aquela impressão de que eu não estava ali, né? Uhum. E Cris, faz um tempo que a gente não conversa sobre isso. Vamos fazer um comparativo assim. Vamos pegar uma reunião presencial. Eu quero que você faça um comparativo em um aspecto. Uhum. Eu recebo muitas pessoas que falam, Cecília, eu não consigo prender a atenção do outro, eu estou falando e a pessoa me atropela, eu estou falando, eu falo baixo e a pessoa não ouve quando o outro falou a mesma coisa que eu. Vamos fazer um comparativo, assim, do momento anterior, onde você focava mais em você e não tinha essa interação, essa referência para fora e não interagia com o público. A atenção do público naquele momento, com agora que você tem essa atenção e se reporta e interage mais, fazendo esse equilíbrio de referência dentro de mim, fora de mim, dentro de mim, fora de mim. Posso dar o exemplo da última Business Unit que a gente teve? Com certeza, pode. Que acho que foi o último feedback que eu te dei, que eu achei que foi brilhante. Sim. Porque nessa reunião é um encontro de todos os líderes da América, era a Business Unit da região América. E ali a gente tem os líderes de engenharia, de finanças, de qualidade, manufatura, operações. E eu queria brilhar, porque era o meu fechamento. Uhum. Né? A gente estava a ponto de terminar o processo. E eu pensei, eu vou usar tudo que eu aprendi. Exatamente tudo que eu aprendi. Eu vem um pouco daquilo que eu falo, preparação. Eu fiquei 2 semanas me preparando. Como? Eu fui fazer entrevistas. Tudo bem, vocês do outro lado vão achar, ela teve um tempo de preparação. Sim, eu estou contando esse caso. Existem situações onde a gente não tem esse tempo. Sim. Mas aí nós temos que usar dessas outras habilidades de reconhecer o perfil da outra pessoa e tentar se colocar no lugar. Isso. Mas nessa situação, eu disse, eu vou colocar 100% daquilo que eu aprendi nessa reunião. E então eu comecei a preparar 2 semanas, eu fiz entrevistas com o presidente das Américas, eu perguntei qual a expectativa, o que você espera da minha área nessa reunião. E eu preparei os slides, eu fiz apresentação para outros peers, eu recebi feedback, eu mudei meus slides, eu me preparei, fiz aquilo de gravar o áudio, me filmei, coisas que eu sempre me questionei, né? Por que eu tenho que fazer isso? É tão difícil para mim, mas eu fiz, eu ouvi novamente, ajustei,
aprimorei. No dia antes eu pedi, não sei se eu posso falar, mas eu pedi a Deus, falei, Deus, Claro por que você favor, pode falar. por favor, me direciona nessa apresentação, né? Toma conta dos meus pensamentos, das minhas falas, e eu entrego. Ali eu entrei na sala, eu me apropriei da minha cadeira, eu entrei à executiva. Uhum. Eu estava 100% preparada e confiante de que aquilo ia dar certo. Eu entreguei o trabalho, o resultado, e pela primeira vez eu recebi perguntas. Olha isso, gente. As pessoas interessadas, como é que aquela ferramenta, aquela metodologia fantástico poderia ajudar na área deles. E pela primeira vez, eu fui solicitada depois das reuniões, as pessoas interessadas no assunto me perguntando durante o intervalo, né, durante o coffee break. Uhum. Isso, para mim, mostrou o resultado de eu conseguir imprimir a minha comunicação naquela linguagem de business. Eles entenderam. E eles viram, todas as áreas, sem exceção, viram o benefício daquilo que eu estava trazendo e como aquilo poderia adicionar valor. E eles se interessaram e eu recebi muito feedback. Olha assim. isso. Comunicou. Até o meu gestor, ele terminou, ele falou muito bem. Você entregou o trabalho lindamente. E vários outros feedbacks positivos. Não tive nenhum feedback. Eu adoro receber feedback, sendo positivo ou negativo. Eu sou super aberta a isso e eu tento construir em cima desse feedback. Mas eu não recebi nenhum negativo naquela reunião. E aquilo me deu uma força tão grande que agora é o meu modelo de trabalho, modelo de trabalho. Se for para uma reunião pequena, curta, eu sempre vou chegar de manhã, vou listar todas as reuniões que eu tenho, quem são as pessoas que eu vou interagir, me preparar. Dá trabalho hoje? Dá trabalho, Cecília. Você trabalha depois do horário para dar conta de tudo? Trabalho, sim. Mas eu estou num processo. É num processo que já isso vai ficar mais tranquilo, né? Mas eu tenho que cuidar dessa parte, porque eu entendi que eu preciso ser estratégica. Eu preciso me posicionar. E eu preciso assumir essa minha cadeira. Eu não posso ter vergonha de assumir essa cadeira. Ou de ficar tímida por isso. Não mais, porque eu sei onde eu quero chegar e eu vou chegar. E se isso é preciso, eu vou fazer. Sim. E sabe o mais maravilhoso de tudo, Cris? Que você conseguiu fazer isso do seu jeito. Do meu jeito. Você usou os seus próprios talentos analíticos, estratégicos, de organização, para você conseguir preparar a sua apresentação. Sim. E encarar esse novo desafio de influenciar. E aí o resultado: comunicou, influenciou e liderou. Sim. Fez o papel do líder, porque o líder, ele não só lidera projetos, ele lidera a sua comunicação. Ele lidera uma reunião. Ele lidera o quanto as pessoas vão interagir com a sua mensagem. Ele lidera a sua influência. Sim. Sim. E foi muito bom. Eu sei que eu tenho muito... Hoje eu entendo a minha posição. Né? Antes eu acho que eu também não tinha... Todo esse processo me ajudou a entender essa posição. Entender que sim, Cristiane, você tem que se comunicar. E eu te convido a acreditar, Cris, que nessa posição que você está, o seu trabalho é mais comunicar, tanto para o lado, para cima, para baixo, do que fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa, exatamente. Exatamente. É sobre isso, comunicar. É sobre comunicar, fazer tanto em apresentações, conduzindo reuniões, trabalhando networking, fazendo parcerias, né? Sendo não vista por Cristiane, mas tendo a sua área vista e parceira. Exato. Você é a líder da sua área. Né? Maravilhoso, Cris.
Maravilhoso. Hoje eu tô feliz, aonde eu sei que eu preciso caminhar bastante ainda. Como eu te falei, eu aceitei a minha posição atual. E eu sei exatamente onde agora eu tenho que melhorar para conseguir dar esse próximo passo que eu estou buscando. E vai. Espero. E vai brilhantemente. Brilhantemente, Cris. Espero. Eu ia pedir para você deixar uma prática para as pessoas que estão ouvindo, mas eu acho que você já deixou tantas. O que mais você gostaria de deixar para as pessoas? Não, eu queria só mesmo enfatizar que nós temos que nos preparar. Uhum. Eu queria enfatizar que existem sim técnicas, confia que existem técnicas que vai te ajudar nesse processo. Aceita essas técnicas e essas técnicas vão também te ajudar a remover vícios de linguagens e você tem que, primeiro, se prepare, entenda a expectativa do seu público. Você tem que atender a essa expectativa, ou exceder, mas no mínimo atender. Compartilhe, peça feedback, aprimore, invista tempo nisso. E não estou falando só na reunião, no conteúdo como um todo. Né? Então, se você vai buscar um projeto, você já está usando sua parte analítica, sua parte organizada, de investigar ali na busca da melhor solução, né? Mas ali, na hora de comunicar, é um momento que você tem que convencer. Exatamente. Então, se prepara. Entenda o que o outro lado quer ouvir de você. Quais são as expectativas? De novo, se grave. Veja você falando. É muito legal. É muito legal. É surpreendente. Você aprende muito com isso. E eu acho que o mais importante é confia em você. Você tem que se mostrar confiante. Você tem que passar essa confiança. Se você não confiar em você, os outros não vão confiar. Exatamente. Então, se você entrar confiante, eu me preparei e eu tô aqui, eu vou passar o recado, eu vou passar a minha mensagem. Se tiver algo que eu não sei tudo bem, eu vou responder depois, porque eu sou capaz de responder depois. E com isso, com essa postura, as pessoas vão confiar em você. Vão falar, olha, é a Cristiane trazendo aquela mensagem. Eu confio nela. Estabeleceu conexão, confiança, aí é só... Maravilha. Se preparar bem, né? Eu gosto muito de entrar preparada naquilo tudo que eu estou disposta a fazer. Maravilha. E isso vai ajudar inúmeros líderes que me acompanham, que assistem esse podcast, que têm desafios também para falar em público. Sim. Medo, assim, não vai, deixa passar a oportunidade, delega para outra pessoa fazer, e aí acaba que não trabalha sua visibilidade, o seu crescimento, a sua marca pessoal. Sim, sim. Eu espero que sim, espero que as pessoas aproveitem dessa mensagem, né? Um pouquinho pelo menos. Muito vão aproveitar. Olhem para a câmera, olhem para os olhos das pessoas Sim. que é a câmera. Olha para frente, ocupa seu espaço. Isso para mim é tão maravilhoso, né? Você sentar e ocupar seu espaço, né? Na sua cadeira, o seu espaço. Olha, aqui é o meu espaço. O corpo amplo, né? O corpo amplo, pesquisas mostram que quando você amplia esse espaço, você tem diminuição de cortisol e aumento de testosterona. Então, se você chega assim, né? Como curvado, fechado, isso daí vai te deixar mais inseguro ainda. Então, amplia. Sim. Que isso daí vai te ajudar. São 2 minutos de corpo amplo para você se sentir mais... Abre a porta do local da reunião já amplo. Já amplo, né? Exatamente. E assim, se você quer galgar uma posição mais estratégica, a sua comunicação ela tem que ser também voltada para esse público. Estratégico. Resultados.
E é tão bom, né, Cris? Porque uma das características mais importantes da mentalidade de um grande líder é a flexibilidade. Sim. Então, é um processo que, como você falou, muitas vezes você vai ter que preparar uma apresentação e você vai ter que virar uma noite dormindo menos. E muitas pessoas podem falar, mas eu estou fazendo isso pelo trabalho, vou deixar de dormir pelo trabalho? Não é pelo trabalho, é por você. Porque cada vez que você senta para preparar uma apresentação de um jeito diferente, o seu cérebro está criando novas conexões. Sim. Ele está em processo de aprendizado Sim. e flexibilidade. E isso é uma coisa riquíssima para a vida de cada um. Para a vida de cada um. Para a vida, inclusive, pessoal de cada um. Pessoal, exatamente. Exatamente, porque você tem que ser flexível. Você não sabe o dia Sim. da manhã, né? Exatamente. Então, você tem que abrir esses caminhos, sim, no seu cérebro e desafiá-lo a todo momento. Assim que a gente vai... E no mundo que a gente vive agora, na inteligência artificial... Meu Deus! Meu Deus! É a pessoa que vai sobreviver, aquela pessoa que vai conseguir se adaptar rapidamente, inclusive, Sim. a cenários. Então, quando você trabalha a flexibilidade do seu comportamento introvertido, ou extrovertido, mas aqui a gente está falando do introvertido, você está se preparando para a vida, para o mundo. E hoje, né, a minha área, eu acordo, tem alguma coisa nova que eu preciso entender, estudar, ou eu sento na minha cadeira, vem alguém de uma área falando, Cris, você já viu essa nova solução? Não. Você fala, vamos! Então, tudo isso, toda essa preparação, você deixando o seu cérebro mais flexível, mais adaptado às mudanças, mais receptivo a elas, né, sem judiar do seu corpo, Exatamente. É ótimo. Muito bem, Fica Cris. muito mais leve o dia a dia. E o dia a dia nosso é assim. São coisas novas a todo momento. É chat. Muito trabalho, né? Muito trabalho, é chat GPT, é inteligência artificial, é pessoas que acham que dá para colocar inteligência artificial em todo e qualquer lugar. e é essa evolução. Sim. E a gente tem que manter o nosso cérebro muito flexível para se adequar. Adaptar é a palavra. Adaptar. Hoje a gente vai ter que adaptar muito e muito rapidamente. Exatamente. Muito bom, Cris. Olha, eu te agradeço imensamente você vir aqui e ter a coragem de abrir a sua história, abrir os seus desafios, coração aberto mesmo. Sim. Muito obrigada por você ter vindo, pela sua presença, por tudo que você compartilhou. Tenho certeza que vai beneficiar muitas e muitas e muitas pessoas. E assim, coloque seus problemas na mesa. Uhum. Compartilhe eles, porque uma vez que você compartilha os seus problemas, ele não é só seu. Eu tenho certeza absoluta que vai ter alguém ali para te ajudar. Exato. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Compartilhe. Essa palavra compartilhar, ela é muito bacana. Muito bom, Cris. Não viver com as suas angústias sozinho. Não. E para tudo tem uma solução. Para tudo tem um jeitinho. Muito bom. Cris, que você tenha cada vez mais brilhantismo com a sua comunicação. Brilhantismo que eu falo no sentido de quando você brilha, muitas pessoas brilham também, né? Um negócio cresce, as pessoas se beneficiam, as pessoas se realizam. A sua área é uma área encantadora. Sim. E vai ser daqui para frente cada vez mais, então que você tenha aí o seu impacto cada vez maior com a sua linda comunicação. Obrigada. E assim, queria deixar claro aqui que você fez, foi fundamental. Eu acho que a nossa história, né, ela começou lá atrás, bem lá atrás, mas eu nunca esqueci da Cecília. E quando me desafiaram a melhorar a minha comunicação, logo foi isso me emocionou o nome muito, da Cris. Cecília que veio na minha cabeça. Foi muito... E porque eu vou compartilhar, porque eu conheci a Cris num treinamento que eu dei na empresa dela, acho que foi, a gente levantou 2012, 13, alguma coisa assim. E quando eu entrei na sala, e a Cris estava lá, no meio de um monte de homens, né? Que já era área de tecnologia, eu olhei para ela, já achei ela uma mulher assim fantástica. E quando ela começou a contar sobre ela, os idiomas que ela fala, e eu falei, nossa, essa mulher é poderosa.
né? E eu fiquei com ela na minha cabeça sempre, assim, como uma mulher muito poderosa. E quando chegou o fim do nosso processo, ela compartilhou comigo que ela me escolheu, porque eu sempre faço trabalhos nessa empresa. E eu falei, devem ter me colocado, ela já me conhecia, e ela falou, vou conversar com a Cecília, ok, eu vou fazer. E quando eu descobri que você lembrava de mim também, e que você me escolheu, isso é muito precioso. Sim. Isso foi muito precioso, um presente para mim. Para mim também foi. A gente abriu outras portas, né? Foi muito legal. E eu te agradeço do fundo do coração você ter vindo aqui fazer parte do Oratório Executivo, que é um projeto tão precioso para mim. É lindo esse projeto. Muito obrigada. Muito obrigada. É um projeto que é muito significativo para mim. E você que está aqui acompanhando essa conversa, compartilhe esse episódio com todas as pessoas que você considera que são introvertidas e que entendem que por algum motivo sofrem questões com a comunicação por se considerarem introvertidos. Eu acredito que ele pode ser, sim, um divisor de águas para muitas pessoas. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário para a Cris ou para mim, coloca aqui embaixo. Vai ser um prazer te responder. E todas as suas perguntas para a Cris eu vou encaminhar para ela. E muito obrigada por você estar aqui com a gente até o fim desse episódio e por acompanhar o Oratória Executiva. Eu te espero no próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.